meus amores, bom dia! Mais um dia, terça-feira, mais um encontro que nós temos aqui todas as terças-feiras. Que alegria poder estar com vocês, como eu sempre digo, às terças-feiras. Bom dia, às terças-feiras, nós estamos juntas aqui. Bom dia Kátia, bom dia Silvia, bom dia! Nós estamos chegando ao final deste ano 2023 e nós estamos aqui todas as terças-feiras nas nossas jornadas de lives, posicionamento para viver um novo tempo. E tem sido tão gratificante estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre alguns direcionamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada no dia a dia, que não é fácil. E o propósito dessa jornada de lives é nós andarmos juntos. Temos que estar juntos em unidade, em comunhão, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós desanimamos, cansamos, e a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E se o outro cair, o outro que ajudou levanta também. Então é melhor sermos dois do que um. Então é melhor estarmos juntos em unidade do que sozinhos. Então nós estamos aqui na nossa terça-feira. Alguns participam aqui ao vivo, às terças-feiras, logo pela manhã, às 7h27. Outros eu sei que assistem depois, que sempre acaba mandando uma mensagem. Aline, assisti a live, e ali ela fala sobre a chave, sobre a oportunidade de aprendizado. E hoje nós vamos falar... Esperar um pouquinho, passando barulho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo, que é sobre estar em movimento. Movimente-se. Mas para nos movimentarmos, nós precisamos saber onde estamos, para onde nós queremos ir. E quais são os passos que nós vamos precisar dar para continuar a jornada. É muito importante nós termos essa clareza. Onde eu estou hoje? Qual é o meu ponto A? Qual é o meu ponto de partida hoje? O que eu tenho de conhecimento? O que eu tenho de entendimento? O que eu tenho de ânimo? Onde eu quero chegar? Qual é o ponto B? Qual é o meu planejamento? Qual é o meu objetivo? E quando nós estamos em uma jornada, você vai viajar, você vai para algum lugar. Bom dia, Jana, querida, bom dia. Você precisa saber o endereço, você precisa saber o destino. Você não tem como você pegar um carro, um ônibus, um automóvel, seja, e sair desgovernado, sem saber para onde ir. Você precisa saber onde você está, para você saber aonde você vai chegar, calcular essa rota. E você precisa saber exatamente a quantidade de combustível, se vai encher o tanque do carro, da moto, você precisa saber se há pedágios. Há um planejamento para essa viagem, há um planejamento para essa jornada. E você estar em movimento não é você estar com uma folha ao vento. Se o vento vai para a direita, leva você. Se o vento vai para a esquerda, leva você. Então a importância de você se movimentar, de você estar em movimento, é saber exatamente onde você está e para onde você quer chegar. Eu quero ler primeiramente um versículo com vocês. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É muito importante nós entendermos que o movimento que nós precisamos estar tem que ser sempre aquele direcionado por Deus. Deus nos dizendo para onde Ele quer que nós vamos. Nós precisamos ter essa busca da direção, primeiramente, dos céus, do nosso Deus, nosso Criador. Ele não nos criou para vivermos perdidos, Ele nos criou já com um destino pronto, um destino desenhado, um destino escrito. Então há já uma rota, já há uma rota que Deus desenhou e escreveu para a sua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe.
Agora a questão é, qual é essa rota? Qual é esse roteiro? Qual é esse itinerário? Esse itinerário com certeza é para você estar em movimento, não parado. Deus é um Deus que nos quer fazendo coisas, realizando coisas. A fé sem obras é morta. Então vamos falar um pouquinho sobre esse movimento hoje. Gênesis capítulo 1, você que está aí com a sua Bíblia, você que está com seu papel e caneta na mão, anote. Você que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Josi. A Josi não pode faltar aqui na live, né, Josi? Bom dia, minha querida. Bom dia. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Primeiro e o segundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você está aí com a sua caneta, seu papel, um marca-texto. Marque aí a palavra se movia. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o versículo-chave da nossa live de hoje, sobre a criação. Acredito que vocês que estão aqui ao vivo comigo agora vão estar assistindo essa live em algum momento. Você já ouviu em algum momento da sua vida sobre a criação do mundo. E você vai ler os próximos versículos. Versículo 3 já diz aqui: e Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E aí Deus foi criando. Aqui é o ponto. Quando Deus decidiu criar o mundo, a terra era o quê? Sem forma e vazia. Era só um planeta. Não tinha nada, não tinha forma, não tinha nada. E o que aconteceu? Havia trevas. Era uma terra sem forma, vazia, e havia trevas. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O ponto aqui para nós hoje é falar sobre movimento. Qual é o movimento que faz as coisas dar certo nas nossas vidas? Qual é o movimento que faz as coisas acontecer? Primeiramente, é o movimento da sua mente. É o movimento daquilo que você comanda. Primeiramente, é aqui. Quando você entende que a sua mente precisa se movimentar, você entende que você não pode ficar parado pensando em coisas que não te fazem caminhar. Você já ouviu a expressão que mente vazia é oficina do diabo? Vocês já ouviram essa expressão? É muito se falado isso e há muito tempo. Quando você entende sobre a mente, é porque tudo começa nela. Tudo começa aqui. Se a sua mente não estiver em movimento, em planejamentos, pensando coisas positivas, sonhos, o sonho ele é o combustível para nós vivermos, para nós levantarmos todas as manhãs. Então você precisa estar em movimento, sonhando, planejando. Você precisa estar com a sua mente trabalhando, não aquele pensamento que te faz se frustrar, pensamentos negativos, mas você tem que ter pensamentos que te fazem planejar coisas. A sua mente ela tem que ser muito produtiva, a sua mente ela tem que ser muito fértil naquilo que é bom. Porque quando nós lemos aqui em Gênesis, bom dia Cláudia, bom dia Renata também, nós estamos lendo Gênesis capítulo 1. Quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, e a face, como diz o versículo 2, e as trevas estavam sobre a terra, não havia nada, o Espírito de Deus se movia.
O Espírito de Deus estava se movendo. Precisou haver um movimento do Espírito de Deus sobre essa terra sem forma e vazia para que as coisas começassem a acontecer. Porque em seguida Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós não vamos continuar lendo aqui, mas você já leu em algum momento, já ouviu que Deus, tudo que Ele fazia, Ele via que era bom. Quando nós temos na nossa mente, primeiramente, esse movimento de sonhos, de planejar, de desejar, de pensar em coisas boas, de pensar que você pode sim alcançar seus objetivos, de que a sua mente é frutífera, de que a sua mente é próspera, tudo começa na sua mente. Então esse movimento, primeiramente, precisa ser na nossa mente. Bom dia, Débora, Bianquita, bom dia. Quando nós entendemos que tudo começa aqui, nós começamos a se movimentar fisicamente também, em ações, em atitudes. Como eu disse aqui logo antes, se a mente vazia é como se fosse uma oficina do diabo, o que o inimigo traz para a nossa mente? Engano, mentira, roubo de sonhos. Você acaba sendo uma pessoa vazia porque você já não sonha mais, você se sente incapaz. Esse é o papel dele. Então, se a mente vazia é a oficina do diabo, como diz, essa frase, ela faz totalmente sentido. Porque quando a nossa mente está vazia de sonhos, quando a nossa mente está vazia de pensamentos positivos, de planejamento, todos os dias nós precisamos levantar e acordar com a nossa mente frutificando, em movimento. Bom dia, Camila, Lê, Tati, bom dia. Hoje a minha pergunta para você aqui é: a sua mente hoje acordou em movimento? Aline, nossa, muita preocupação, muitas coisas para resolver, eu nem dormi essa noite. Falando em dormir essa noite, gente, que calor foi esse que fez essa noite? Meus filhos, ninguém dormiu direito. Aí os pais não dormem, né? Que calor. Olha, só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Mas a sua mente, hoje, ela acordou produtiva, cheia de planejamentos, de coisas que você quer fazer e realizar, saudável, ou uma mente que ficou pensando que não vai dar certo, que você não vai ter como resolver isso, preocupada ou ansiosa? Quando eu falo de movimento, você precisa ter movimentos que te levem para algum lugar. O seu movimento tem que te levar para algum lugar, e esse lugar você tem que desejar que seja o seu futuro. Aquele futuro, aquele destino que Deus escreveu para você. Quando eu falo, vocês já me ouviram falar, inclusive no domingo, quem estava lá no evento, você tem que ter compromisso, eu já falei isso aqui também, com o seu propósito. Quando você tem um compromisso com alguém, vamos lá, você marcou uma reunião comigo. Marcou uma reunião comigo 9 horas. Qual vai ser o seu movimento para estar aqui em ponto às 9? Você vai levantar mais cedo, você vai tomar o seu café, você vai agilizar as coisas, porque você tem um compromisso comigo às 9. Você vai precisar se planejar para estar a esse compromisso às 9. A maioria aqui, acredito que todos, mas a maioria aqui é empreendedora, tem o seu negócio, você tem que atender os seus clientes, então você faz o seu planejamento para cumprir, para atender aquele compromisso. E esse compromisso você precisa ter com você, com os seus sonhos, seus objetivos todos os dias. Se nós não temos compromisso com nós mesmos, com nós primeiro, com você mesmo primeiramente, você não consegue fazer as outras coisas. Então esse movimento é você se movimentar em direção àquele propósito que você tem com você. Deus criou o mundo, nós lemos em Gênesis 1, Ele fez passo a passo. Primeiro Ele disse, haja luz, e houve luz. E aí você vai ver, e Deus viu que era boa a luz. Então primeiramente, Deus deu ordem, aquilo aconteceu e Ele viu que era bom. E Ele deu continuidade. Até a criação do mundo houve um planejamento. Deus foi criando o que era primeiro necessário. Primeiro tinha que haver luz. E assim Ele foi criando, Ele foi preparando para que depois viessem os animais.
E Deus é sempre perfeito em planejar. Deus é um Deus de estratégias. Deus é um Deus que planeja todas as coisas. E Ele deseja que nós venhamos estar também planejando a nossa vida, planejando o nosso dia a dia. Eu coloquei ali, quando eu fiz o post sobre a live hoje, sobre você ser mais propenso a não ser atingido por ataques, por coisas que venham te impedir de continuar em direção ao seu objetivo, se você estiver em movimento. Você precisa estar em movimento. Você já viu aquela questão de tiro-alvo? Pessoas, para você mirar, você já brincou com aquele tiro-alvo ou alguma coisa que você precisava mirar para atingir? Você precisa estar focado e a pessoa ou o alvo precisa estar parado. Se você está em movimento, é mais difícil. As outras coisas, as setas, as pessoas querendo lançar palavras, as pessoas querendo atingir você se você está em movimento. Nossa, você não para. Nossa, onde você estava? O que você estava fazendo? Nossa, você está estudando de novo? Nossa, você só estuda. As pessoas, elas se incomodam quando nós estamos em movimento. Por quê? Não é que elas querem o nosso mal, mas é porque elas não entendem uma pessoa estar tanto em movimento, sendo que ela está parada. Quem está em movimento também, ela entende o seu movimento, ela entende você estar nessa correria de querer realizar as suas coisas. Mas quem não está, muitas vezes vem e critica. Mas esse movimento, eu falei aqui no início, para quem chegou depois, é você entender onde você está, como você está e onde você quer chegar. Não adianta você sair sem um destino. Eu dei o exemplo aqui, se você vai viajar, você precisa saber o mapa, o roteiro, o itinerário, para você calcular o combustível, você saber quanto vai gastar de pedágio. Tem que haver um planejamento para a sua caminhada, para a sua viagem, para aquilo que você vai fazer. Então, se você está em movimento sem direção, você está atirando para todos os lados, você está numa correria, uma correria sem destino, o seu cansaço vai se tornar um desânimo. E esse desânimo pode se tornar até uma depressão. Este desânimo pode fazer você paralisar. Então você precisa saber que o seu movimento precisa ser estratégico. Então levante todas as manhãs com um planejamento para o dia, mas já sabendo o que no final do dia você precisa ter feito. O segredo para nós vivermos uma vida produtiva é você saber exatamente o que você vai fazer. Então, se você acorda pela manhã, senta na mesa, pega lá a sua xícara de café. O que eu tenho para fazer hoje mesmo? Bom, vou começar fazendo isso aqui, começar fazendo aquilo ali. Aí chega no final do dia, você para e pensa: eu não fiz nada do que eu precisava fazer. Por quê? Você não planejou, você não colocou no planner, na agenda. Esse movimento precisa ser muito direcionado para aquilo que você quer realizar. Mas você também precisa entender que você não vai realizar nada se você estiver parado. Você precisa se movimentar. Aline, está tão difícil, eu estou tão cansada, minha mente está tão cansada, eu não estou conseguindo pensar. Você já ouviu alguém ou você já falou em algum momento: eu não estou conseguindo nem raciocinar? A sua mente, você está tão sobrecarregada que nem raciocínio você tem mais. Você não consegue planejar nada, você não consegue pensar nada. Seus filhos chegam: mãe, isso, filho, peraí, eu não consigo pensar agora. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já, porque isso é a nossa rotina, principalmente nós mulheres. Se nós não conseguimos organizar as coisas, primeiramente aqui, a gente não consegue estar em um movimento saudável, em um movimento produtivo. A gente acaba fazendo coisas que não eram para fazer. A gente acaba colocando energia e força em coisas que não vão dar resultado. E isso nos frustra, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado. Nossa, não estou realizando nada, as coisas não estão acontecendo, porque estamos fazendo movimentos errados. Falando aqui um pouquinho sobre Davi. Davi, quando estava diante do gigante Golias, o que aconteceu? Davi se preparou como para vencer o Golias? Ele chegou diante do gigante e falou: e agora? Como que eu vou fazer para matar o gigante?
Davi fez isso? Ele foi sem se preparar? Não, ele teve um movimento muito assertivo antes. Primeiramente, tentaram dizer para ele o que ele tinha que fazer. Presta bem atenção nisso. Olha só, às vezes você está em movimento, você está numa correria, você está todos os dias você está atarefado, cheio de coisas para fazer. Mas podem ser coisas que pessoas estão mandando você fazer. Podem ser coisas que não é o que você quer fazer. Podem ser coisas que não são do plano de Deus para você. Por isso que você está estressada, ansiosa, doente emocionalmente, depressivo. Por isso que você não está tendo resultado. Você está decepcionado e frustrado. Porque você não está fazendo os movimentos certos, mas os movimentos que as pessoas ao seu redor estão mandando você fazer. E não é o movimento que Deus quer que você faça agora. O movimento que Deus quer primeiramente que nós venhamos ter é sobre nós, é a nossa saúde, é a nossa mente saudável, é o nosso coração sábio. Primeiramente é sobre nós, porque senão nós não vamos conseguir fazer mais nada produtivo. E olha só, tentaram colocar uma armadura em Davi. Você lembra dessa história? Davi era magrinho, pequenininho, e o exército, o rei Saul, né, o chefe dos soldados, vendo Davi se colocando. Olha só, o primeiro movimento de Davi foi o quê? Baseado no que ele já tinha vivido, que ele tinha de experiência. Davi já havia matado urso, leão. Davi tinha uma experiência. Então, baseado na experiência de vida dele já ter matado urso, leão, já ter enfrentado feras, porque ele cuidava de ovelhas, pastoreava ovelhas, então ele tinha essa vivência. Então, baseado nessa vivência, ele fez o primeiro movimento. Bom dia, Vivi. Bom dia, querida. Davi fez o primeiro movimento. Ele falou: eu vou lutar contra o Golias, contra o gigante. Olha na mente dele, porque eu já matei leão, já matei urso, eu posso matar também esse gigante. Olha só Davi, um homem, um menino, né? Ele era um rapaz, ele não tinha nada palpável e nem fisicamente, aparentemente, que você olhasse e falasse: esse pode ir contra o gigante. Mas ele tinha aqui uma vivência, ele tinha uma experiência. Então o primeiro movimento que Davi deu foi baseado na vivência e nas experiências dele. Então quando você é colocado diante de um projeto, de algo novo, antes de você dar esse primeiro passo, esse movimento em direção a isso, você precisa primeiro avaliar qual é o conhecimento e a experiência que eu tenho para eu dar esse passo. Porque tem gente que fala assim: eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou na força e na coragem. Eu vou meter a cara, eu vou mesmo. E aí quebra a cara. Por quê? Não se planejou, não tinha experiência e vivência nenhuma, Aline, mas às vezes a gente tem que arriscar, sim, mas arrisque já com um planejamento de aprender o que você precisa para aquilo. Do que adianta eu querer fazer algo sendo que eu não tenho nenhuma experiência e nem a curiosidade de obter? Não vai dar certo. Nós precisamos primeiramente saber que eu preciso ter um conhecimento para aquilo. E se eu não tenho, eu posso começar, eu posso me movimentar a isso, mas eu preciso ter consciência que se eu não tiver alicerce, fundamento, estrutura, que é o conhecimento, não vai permanecer. Que vai chegar no momento daquele planejamento, daquele sonho que você tem, que vai exigir que você saiba alguma coisa, que você conheça algo. Então, se você quer começar, comece. Não tenha o conhecimento, mas busque no meio da jornada. Tá? Não deixe de ir e nem se preocupar em aprender e conhecer, porque vai chegar uma hora que você vai se deparar com um desafio que você não vai saber lidar. Então, esse primeiro movimento, ou você vai baseado em uma bagagem ou em algum conhecimento que você tem, ou você vai baseado a fazer esse movimento, sabendo que no meio desse movimento você tem que aprender alguma coisa. Você vai procurar um curso, você vai procurar um mentor, você vai fazer alguma coisa para alguém te direcionar. Por quê? Você vai começar algo e você vai parar no meio do caminho. Sabe, nós que estamos aqui, por favor, queridas, né? Todas as mulheres aqui, tenha um planejamento, mas tenha a busca de estruturar, de fundamentar aquilo que você quer realizar. Porque chega de começar e não terminar.
Chega de começar e desistir. Vocês que estão aqui, é um desafio. Eu quero saber que vocês começaram e que vocês foram até o fim, tá? Porque nós estamos nessa jornada aqui aprendendo como se posicionar para viver um novo tempo. Então, muitas chaves, muitas coisas nós estamos aprendendo juntas. Então, não comece nada para parar. Decida isso no início da jornada. Não, eu não vou começar para desistir, eu não vou fazer isso para eu parar no meio de novo. Então, esse movimento que você vai dar de início, você precisa ter essa consciência. Que conhecimento eu preciso ter? Que conselhos eu preciso ouvir? Que pessoas eu preciso ter ao meu lado para me ajudar, para eu não parar? Esse movimento você precisa ter. Mas Davi teve pessoas que tentaram colocar uma armadura nele para ele ir para a guerra, mas essas armaduras não serviam, essas armaduras não cabiam em Davi. Então avalie hoje a sua vida também, se o que você está fazendo, ou o que você está querendo fazer, o que está sendo imposto para você. Cabe em você, serve em você, faz sentido para você. Busca a sabedoria e o discernimento de Deus para saber se é dele essa armadura, vamos dizer assim, isso que estão tentando impor para você. Você precisa ter essa sabedoria, para você não sair, não dar o primeiro passo, fazer esse movimento errado e tropeçar lá na frente. Foi o que aconteceu com Davi. Vestiram, colocaram a armadura em Davi. E aquela armadura pesada, grande, ele não conseguiu nem andar. Qual foi o movimento de Davi? Ele poderia ir assim. Tá bom, gente, vocês querem que eu vou assim? Eu vou. E se arrastando. Não, ele falou, não preciso dessa armadura, não cabe, tá pesado. Eu já sei o que eu vou fazer. Olha o próximo passo do movimento de Davi. Ele foi lá e pegou algo que ele conseguia manusear. Era algo que ele conhecia, que era a funda e as pedrinhas. Fazia sentido, gente? Fazia sentido Davi pegar aquela funda, aquelas pedras, mas fazia sentido para o movimento que ele precisava dar, que era atingir o gigante. Na vivência dele, no conhecimento dele, ele falou, não, eu posso sim, isso eu sei fazer, então eu vou pegar essa funda porque eu sei mirar. O movimento de Davi foi muito assertivo. Esse movimento que você precisa ter é um movimento baseado em estratégia, em planejamento, em conhecimento. E se você não tem isso, procure aprender esse movimento. A armadura não serviu em Davi, às vezes as pessoas deram certo de uma forma, mas isso não quer dizer que o mesmo dará certo para nós. Exatamente. E nessa frase aí que você falou, Vivi, o que acontece? Às vezes a gente quer pessoas do nosso lado, às vezes a gente quer ir com pessoas ou ir de maneira que não cabe em você, exatamente, que não vai conseguir chegar ao objetivo. Esse movimento que você precisa ter durante a sua caminhada precisa ser com pessoas certas, com as estratégias certas, com o planejamento certo. Tem pessoas que querem estar em movimento de pessoas, presta atenção nisso. Muitas vezes o movimento que você precisa dar não é o movimento que a sua amiga ou que o seu vizinho, que fulano está. O movimento que você precisa estar pode ser diferente, porque é o seu movimento, é o seu tempo. Tem pessoas que se frustram lá na frente porque elas querem andar igual o fulano, porque elas querem estar no mesmo ritmo que fulano. Você já teve aquele pensamento, nossa, olha fulano, olha, presta bem atenção. Você já teve um pensamento assim, nossa, fulano começou depois de mim e olha só onde ele já está. Olha, fulano não sabia nada, eu sei mais, tenho mais conhecimento, olha o que o fulano conquistou. E isso traz frustração, a tal da comparação. Então você precisa entender, exatamente, nem todos à sua volta estão preparados para a sua mudança. Exato. Você precisa entender que é sobre você primeiro, é sobre a sua história, é sobre o seu tempo, é sobre o seu metabolismo. Sabe, você já teve aquela experiência de ver que uma pessoa começou depois de você treinar, caminhar, perdeu 10 quilos, você não conseguiu e você está aí fazendo dieta. Gente, é tudo sobre você primeiro, é o seu tempo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês como um entendimento muito, muito, muito maior. Você não pode parar porque o outro está lá e já chegou. Você não pode parar porque as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir. Você precisa estar em movimento, mas é o seu movimento, entende? É o seu tempo.
é o seu jeitinho, é você, é sobre você. Não queira estar no movimento de outras pessoas. Quantas pessoas acabam, aqui está tendo um movimento, eu vou entrar aqui e vou querer fazer igual. E aí você chega e vê que não consegue estar junto, não é igual o tempo, é diferente. Não é porque você não precisa estar ali, ou não é para você estar ali, mas que você precisa primeiro olhar para você. Tá, eu posso estar junto, eu posso estar ali naquele movimento, mas no meu tempo. Davi estava diante de um exército de gigantes, cheio de soldados capacitados, preparados para a guerra. Ele estava em meio de pessoas. Olha só, Davi não estava sozinho. O gigante não apareceu para Davi no pasto. Olha, presta atenção nisso. Olha quantas chaves aqui hoje, hein? O gigante não apareceu para Davi no ambiente dele. Olha só. O gigante apareceu diante dos soldados, no meio do exército. E Davi estava lá no pasto, tranquilo, no ambiente dele. Mas, olha o que Deus faz às vezes com a gente. Presta muito bem atenção. Às vezes você fala, nossa, mas por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou no meio dessas pessoas? Eu já me perguntei muitas vezes isso para Deus também, e hoje eu entendo. Deus, por que você me colocou aqui? Por que o Senhor o que eu faço aí? O que está acontecendo? Deus, me direciona. Né? E a gente entende no meio da caminhada. Então às vezes você não vai ser desafiado a mudar, a vencer, a romper no meio do seu ambiente. A Bíblia diz que não é exatamente isso. E está tudo bem, é sobre isso. Por isso que eu falei, eu preciso conversar com ela sobre isso. Movimente-se, mas no seu tempo. Davi foi tirado do pasto e colocado diante de um exército de gigantes. Davi estava preparado? Não, aos olhos humanos, mas ele tinha algo dentro dele que era, eu já venci ursos e leões, então eu consigo também aqui. Então você pode às vezes estar sendo colocado, Deus às vezes expulsa a gente de lugares, viu? Eu falo com propriedade isso, Ele expulsa você de onde você está e pega você e te coloca num lugar desafiador, num lugar onde Ele quer te honrar, num lugar onde Ele quer te treinar e te dar honra, te fazer crescer. E não tenha medo disso. Se você está sendo guiado pela vontade de Deus, você busca isso todos os dias. Deus, que hoje meu dia seja direcionado por você, que os meus sonhos, que os meus planos sejam direcionados pelo Senhor. Se você está vivendo isso, você pode em algum momento ser expulso da onde você está. Lembra de Abraão? Abraão, sai da sua tenda. Abraão, sai da sua parentela. Se movimente, pega estrada. Mas vai que o caminho eu vou te mostrar no meio do caminho para onde você vai. Então às vezes a gente está, nossa, estou perdido, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou no meio dessas pessoas? O que está acontecendo? Deus, por que o Senhor está me colocando nesses lugares? Deus está falando para você simplesmente, se movimente. Confie em mim. Você está na minha vontade, então se movimente. E esse movimento não pode ser baseado em comparações, como vocês estão escrevendo aqui. O seu tempo é o seu tempo, não é o tempo de outras pessoas. Só confie, porque Deus honrou Davi. Deus honrou Davi porque ele se posicionou da maneira que ele sabia e que ele conhecia. Que era a funda, que eram as pedrinhas, ele não precisou das armaduras grandes. Então esse movimento precisa ser muito planejado no que Deus quer para você, no que Deus tem para você. Então, às vezes a gente quer sair desenfreadamente a fazer as coisas. Não, hoje eu vou fazer acontecer. É o que Deus quer para você? Será que esse dia é o dia que Deus quer que você saia fazendo um monte de coisa? Ou é o dia que Ele quer que você se planeje, que você pense, que você esteja direcionado por Ele? É tudo sobre estarmos sendo guiados pelo Senhor. Nós lemos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, mas antes de que Deus criasse todas as coisas, o Espírito dele se movimentava sobre a face das águas. Então às vezes você tem sonhos e planos e objetivos que você ainda não vê forma, que você ainda não entende como vai ser, mas se movimente, deixe que Deus te coloque nesse movimento. Só não fique parado.
Não fique parado. Tem pessoas que estão paradas, paralisadas, elas não conseguem sair do lugar porque elas tiveram decepções, frustrações, já tentaram realizar muitas coisas e não deu certo, e isso paralisou elas. Então você precisa entender que o seu movimento precisa ser muito assertivo. E quando você está em movimento, é mais difícil as pessoas tentarem te atingir, sabe? Porque você fala, nossa, estão falando de mim, estou falando que eu não vou conseguir, eu estou tão certo do que eu quero, do que Deus tem para mim, que isso nem vai me atingir, porque você está em movimento. Primeiramente aqui, eu comecei dizendo isso. O primeiro movimento é na sua mente. Aqui que tem que estar tendo os planejamentos, aqui que você tem que estar, tudo começa aqui. Sua mente tem que estar muito produtiva, muito sadia, muito saudável, conectada com Deus, conectada com o propósito. Sua mente, tudo começa aí. Quando a sua mente está produtiva, sadia, saudável, você já começa a colocar coisas em ação. Não, isso eu vou fazer hoje, isso eu vou fazer amanhã. E você vai planejando a sua vida. Porque se você está parado, as coisas não vão acontecer. Mas o nosso movimento precisa ser com itinerário, com mapa. Você não sai para uma viagem sem saber para onde ir, sem endereço. Você precisa saber o endereço. Você precisa saber onde você quer chegar. Mas primeiro você precisa saber onde você está. Essa é a reflexão para nós hoje. Hoje eu vim trazer um tema sobre você estar em movimento. Mas primeiramente eu quero que você raciocine. Você vai terminar essa live, você vai parar e vai refletir. Onde eu estou? Como eu estou? Eu estou bem fisicamente? Para eu poder pegar aí um projeto grande que eu quero e eu ir até o fim? Eu estou bem emocionalmente? Como estão as minhas emoções? Eu estou bem espiritualmente para se vier as lutas, as dificuldades, as setas do inimigo para tentar me fazer impedir, vão me atingir? Essa reflexão é sobre esses 3 pontos antes de você se colocar em movimento. Se você já está em movimento, você já está realizando, você já está fazendo coisas grandes, você já está no meio do seu projeto, você também vai fazer essa reflexão para você não desanimar no meio do caminho. Bom, eu já estou no movimento, eu já estou fazendo acontecer algumas coisas, mas deixa eu ver, como está a minha saúde? Como está o meu corpo? Porque o seu corpo, ele transporta sua alma e seu espírito. Se o seu corpo não estiver bem, as outras coisas também não vão estar. Como está o meu corpo? Como está a minha saúde? Quem estava aí na imersão domingo ouviu muito sobre isso. Foi por isso que eu fiz questão de trazer esses conteúdos. Um personal falando sobre exercício físico, uma nutricionista falando sobre alimentação. Porque corpo, você precisa estar bem, e foi isso que vocês ouviram lá. Senão você desiste. Você não consegue fazer algo mais pesado, mais difícil se você não está bem. Como está o seu corpo? Como está a sua saúde? Ok, como que está as suas emoções? Como que está? Tá, tirando a TPM, tá, queridas? Tirando aquela fase, porque a fase da TPM, a gente é melhor nem fazer nada, porque a gente fica totalmente com os hormônios à flor da pele. Então, tá, considerando a TPM, como que você está emocionalmente? Se o cachorro late, você chuta o cachorro. Se o filho pede alguma coisa, você grita com o filho. Se o marido, como que você está emocionalmente? Como estão as suas emoções? Tranquila, equilibrada? Suas emoções estão equilibradas? Ok. E a sua vida espiritual? Como que você está com Deus? Como que está a sua rotina com Deus diariamente? Você ora, busca, clama a Deus? Como que está? Como que você está? Corpo, alma e espírito. Se o seu corpo, alma e espírito estiver equilibrado, tudo bem alinhadinho, continua o movimento que você está, se você tem a certeza de que Deus está nesse movimento. Se você ainda vai começar algo, alinhe seu corpo, sua alma e seu espírito. Você precisa disso. E eu falo isso por experiência, porque quando eu estava totalmente desalinhada, desequilibradamente, meu físico, minhas vitaminas, que eu sei que um pouco desencadeou também a minha depressão, eram as minhas vitaminas. Olha para vocês verem, foi meu corpo, foi o meu emocional, porque eu não estava bem equilibrada emocionalmente, porque eu tinha um trabalho extremamente exaustivo aqui, mentalmente e espiritualmente também, porque nem tempo para orar eu tinha.
Há quanto tempo eu não jejuava, eu não lia a Bíblia? Eu estava totalmente desalinhada aqui, ó, corpo, alma e espírito. Foi quando eu tive a depressão, a síndrome de burnout. E eu precisei colocar a casa em ordem. Eu precisei colocar a minha vida em ordem para estar onde eu estou hoje, para ter as coisas que eu estou conquistando hoje, para ter a família que eu tenho hoje. Eu precisei estar em movimento, mas um movimento exatamente equilibrado. Anote aí, eu preciso estar em movimento, mas em um movimento equilibrado, corpo, alma e espírito. Olha, essa é a chave de hoje, hein? Nós já vamos encerrar. Movimente-se, esteja em movimento. Um movimento sadio, saudável, totalmente alinhado com a vontade de Deus, totalmente. O seu movimento precisa estar compromissado com o seu propósito. E depois dele estar compromissado com o seu propósito e equilibrado, você vai conseguir planejar os próximos passos, planejar a jornada. Vai ficar tudo mais leve. Não vai ser um fardo o seu sonho. Não vai ser um fardo os seus objetivos, vai ser leve. Você vai carregar tudo isso de uma forma leve, porque o seu corpo vai estar forte. Quem foi lá e se matriculou na academia depois da nossa imersão lá? Eu estou com esse propósito, eu preciso fazer isso, porque uma resistência física eu estou sem nenhuma, né? Tive bebê, anemia, eu já sei que isso eu preciso resolver, porque senão... Como estão minhas emoções? Como está minha vida espiritual? Alinhe, senão você vai fazer movimentos e vai dar passos que você vai tropeçar. Você já teve queda de pressão, fraqueza, sensação de cair porque não estava se alimentando direito? Já? Então não queira estar assim em movimento ao destino que Deus tem para você, cambaleando, tropeçando, caindo, com fraqueza. Não, forte, corajoso, de pé, alinhado, corpo, alma e espírito. Movimente-se em equilíbrio, movimente-se com estratégias, planejamento, para você não parar no meio do caminho, para você não desistir. Esse movimento é muito importante. Não pare, não desista, continue a caminhada. Você precisa estar em movimento ao seu propósito, em movimento ao destino, ao futuro que Deus já escreveu e planejou para você. Não é algo que vai acontecer simplesmente, já está pronto. O seu olhar precisa ser assim: meu futuro está lá, meu futuro, o meu destino está lá. Eu preciso chegar lá. Então qual é o movimento? O que eu preciso fazer para chegar lá? Preciso ir para uma academia, preciso comer direito, preciso procurar um psicólogo, preciso de um mentor, preciso ir para uma igreja. Você precisa se congregar. Você sente necessidade, você sente dificuldade de orar sozinho. Quando as pessoas perguntam muito sobre igreja para mim, por que igreja? Eu preciso ir para a igreja. Sabe o que eu digo? Você é uma pessoa que consegue ter uma rotina espiritual com Deus sozinha? Você consegue orar sozinho? Você consegue ler a palavra, estudar a palavra sozinho? Se você consegue, tá tudo bem. Agora, se você precisa de alguém lendo com você, te dando um entendimento sobre a palavra, alguém orando com você, te fortalecendo em oração, procure esse ambiente, uma igreja, alguém que possa fazer isso junto com você. Você precisa. Uma reflexão para mim, porque estou só o pó. Kátia, Deus renova as suas forças, como a Cláudia escreveu, você não está só. Você não está só. Por isso que nós estamos aqui às terças-feiras, juntas nessa live, de alguma forma, podendo estarmos juntas. Olha, restaura a sua saúde, renova a sua força em Deus e continue. E nós estamos aqui, como a Cláudia falou, você não está só, Deus está com você. É sobre isso. Esteja com pessoas que te levante, que te mantenha no movimento que você precisa estar. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas que nos param. Nossa, mas você vai lá de novo? O que você vai fazer lá? Nossa, mas de novo? Você deve... Sabe pessoas que te colocam para baixo, que te jogam um balde de água fria? Essas pessoas, se afaste delas. Fala, olha, tudo bem, você aí e eu aqui, porque eu quero estar em movimento. Eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que Deus tem para mim, e Deus tem o melhor desta terra. Deus tem uma vida abundante para mim, então esse é o meu propósito.
Se tem pessoas ao seu redor que te colocam para baixo, ou se você não tem como falar tchau para elas e não estar com elas, blinda seus ouvidos, filtra, não leva para o coração essas coisas, mas continue, movimente-se. E Kátia, olha só, se você está só o pó, Deus renova suas forças, viu? Vocês, queridas, Deus renova suas forças, mas não parem. Tá, eu aqui, Aline, pastora Aline para algumas, né? Já tem pessoas aqui que me conhecem como pastora também, como mentora. A gente aí, né? Conforme a gente conhece pessoas, a gente tem a oportunidade de trabalhar de alguma forma. E olha, ouça o que a Aline está dizendo para vocês hoje. 2024, já comece em movimento e já declarando que você não vai parar o que você começou, que você não vai desistir no meio do caminho, mas que você vai ir até o fim, tá? Diz a palavra que o fim é melhor que o começo, porque o começo às vezes é doloroso, é difícil, mas o final, Deus garante para nós um final de excelência, um final de paz, um final de alegria. Deus tem planos de paz para nós e não de mal. Amém, minhas queridas? Estamos aqui encerrando, né, a nossa live, encerrando este momento, porque já passou até do horário. Mas continue com essa mensagem no seu coração hoje. Estar em movimento, em equilíbrio. O que eu preciso equilibrar? É o meu corpo? É a minha mente? É as minhas emoções? É a minha vida espiritual com Deus? A vida espiritual é a base, a fé é a base. Se você não está bem com Deus, se você não está bem espiritualmente, as coisas não vão dar certo. Precisamos estar bem. Que Deus abençoe, mas nós vamos orar. Fica aí, vamos orar. Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão especiais, que estão aqui ao vivo ou vão estar em algum momento assistindo esta live. Pai querido, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada um deles, renovando as forças, fortalecendo. Que o Senhor, Pai, como nós lemos, que o Teu Espírito se movia sobre a face das águas antes do Senhor criar o mundo, antes de houver a criação, antes das coisas acontecerem, o Senhor se movia, o Espírito se movia. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um futuro de paz para nós, que o Senhor tem um destino para nós, que o Senhor nos oriente, nos dê direção, sabedoria e discernimento a como nos movimentarmos, a esse planejamento que nós precisamos diário sobre o nosso propósito, sobre o nosso futuro. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor renove as forças, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor conduza, que o Senhor direciona cada um dos teus filhos, para que eles possam continuar caminhando, se movimentando, não mais parados, não mais paralisados, mas em movimento, porque o Senhor é um Deus que nos procura e quer nos encontrar trabalhando em movimento para que se cumpra as promessas do Senhor para nós. Abençoe este dia, que seja um dia abençoado, uma terça-feira de vitória, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tati, oração para a sua saúde, como a Kátia falou também do cansaço. Que Deus renove a força de vocês. Vocês sejam renovadas pelo bálsamo que vem dos céus. Se levante hoje, já toma um café reforçado e vá realizar os compromissos que vocês têm para o dia de hoje. Sejam renovados e fortalecidos por Deus. E olha só, se tiver alguma dificuldade, me chama no direct, no WhatsApp, a gente ora junto. Vocês não estão sozinhas, tá? Nós estamos unidas aí nesse propósito, que é estarmos em direção ao futuro, ao novo tempo, a nova história, o algo novo que Deus tem para vocês. Deus abençoe. Poderia ficar aqui muito mais tempo, mas não dá, é muito tempo ficarmos aqui o dia inteiro conversando, mas nós vamos encerrar. Um beijo, encaminhe essa live se há alguém que vocês sabem que precisam ouvir uma palavra de motivação, sabe? Transforme vidas de alguma forma, manda uma mensagem, manda um áudio, encaminha a live, mas vamos aí alcançar o máximo de pessoas que precisam de ajuda, precisam de renovo. O renovo do Senhor está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Beijo, um abraço bem apertado e vamos tomar o nosso café da manhã reforçado, hein? Prepare o seu café com carinho
e vá viver esse dia que Deus preparou para você. Beijo, Deus abençoe, queridas. Um beijo.